Bem-vindos a mais uma aula da disciplina de língua portuguesa. E na aula de hoje eu vou começar a ler um conto, como vocês estão vendo aqui, O Homem de Cabeça de Papelão, do João do Rio. E este conto, ele é muito interessante porque a partir dele nós faremos, eu farei uma introdução a o que constitui uma narração, o que constitui um gênero narrativo, para depois nós irmos, aos gêneros literários específicos, o que é uma linguagem literária e assim por diante. Né? Outra coisa, outro intuito dessa atividade de leitura é para que vocês, acompanhando a leitura que eu estou fazendo, vocês consigam entender como que se deve ler um texto e este texto, O Homem de Cabeça de Papelão, ele deve ser utilizado de base para um exercício que eu irei pedir a vocês. Né? Então, vamos lá. O título, O Homem de Cabeça de Papelão. Muito interessante que no título ele tem que ser, o título de qualquer texto, ele tem que ser colocado a fim de causar ali um interesse no leitor. E quando nós vemos ali o Homem de Cabeça de Papelão, nós ficamos pensando, como assim? Por que este homem tem uma cabeça de papelão? Será que a cabeça dele literalmente é uma cabeça de papelão? Ou simplesmente quer dizer que ele é uma pessoa desligada, que não pensa muito para a seriedade da vida, para a seriedade das coisas, né? O que está acontecendo? E aí vem o subtítulo, que é João do Rio e o rapaz que quis trocar de cabeça. Então, nós vamos começar aqui a leitura. Né? No país que chamavam de Sol, apesar de chover, às vezes semanas inteiras vivia um homem de nome Antenor. Eu já quero parar por aqui porque é muito interessante que o nome do país é Sol. Existe um antropólogo chamado Bachelard que ele faz ali um compêndio das simbologias e o que significam essas simbologias usadas na literatura, no cinema, no poema e assim por diante. E na simbologia do fogo, o Bachelard diz que o Sol e toda a simbologia que traz essa questão do fogo, ele é ligado à alegria, ele é ligado à vivência, ele é ligado à experiência, ao riso, à graça, e é muito mais voltado para a ação do que para o pensamento. Então, quando o João do Rio ele estabelece que o nome do país é Sol, o que nós podemos entender é que é um país em que as pessoas são voltadas cada vez mais para a ação e coisas que não exijam um pensamento profundo. Né? Então, nós podemos entender ali uma questão de esportes, que você precisa ter um raciocínio rápido, ou até mesmo quando nós falamos de superficialidades, como compra de roupas, bebidas, festas e assim por diante. Todo esse imaginário, ele já vem, ele já carrega só pelo nome do país, que é o Sol, que vem pela simbologia do fogo. Então o que eu vou entender é que é um país de pessoas que geralmente vão focar mais em ação do que em pensamento, do que em introspectividade. Tá? Vamos ver se essa análise ali está correta. Vivia um homem de nome Antenor. É interessante que o nome que a personagem possui, Antenor, é um nome comum. Então, nós vemos ali que este nome estabelece a personagem como um homem qualquer que não tem nada ou não teria nada de especial tecnicamente. Tá? E essa daqui nós temos a introdução, nós estamos conhecendo toda a introdução de história. Quando eu vou contar uma história, uma narrativa, eu preciso ter ali uma introdução. Quem é a personagem, onde que ela está, qual é o momento em que ela se encontra, Então nós temos aqui, não era um príncipe, nem deputado, nem rico, nem jornalista. Absolutamente sem importância social. Então, nós vemos aqui que no país Sol, ser príncipe, deputado, rico, jornalista, são coisas que trazem uma importância
aquela pessoa e que o Antenor não tinha nenhuma delas, tá? Então, aqui no primeiro parágrafo, eu tenho bem estabelecida ali a personagem de nome Antenor, né? E aí volta, segundo parágrafo. O país do Sol, como em geral todos os países lendários, era o mais comum, o menos surpreendente em ideias e práticas. Então, aqui o autor está estabelecendo a região imaginária, né? Os habitantes afluíam todos para a capital, compostas de praças, ruas, jardins e avenidas, e tomavam todos os lugares e todas as possibilidades da vida dos que, porventura, eram da capital. De modo que estes eram mendigos e parasitas, únicos meios de vida, sem concorrência, isso mesmo, com muitas restrições quanto ao parasitismo. Então nós vemos aqui que o país Sol é um país em crise e ele é centrado em uma capital, e que essa capital ela acaba sendo o centro do país em que todos os habitantes daquele país, ao invés de viverem em cidades espalhadas ao longo daquele país, vão direto para a capital. E por isso, pela superpopulação, nós temos uma superconcorrência de pessoas e muita miséria. Os prédios da capital, no centro, elevavam aos ares alguns andares e a fortuna dos proprietários. Nos subúrbios, não passavam de um andar sem que por isso não enriquecessem os proprietários também. Havia milhares de automóveis à disparada pelas artérias, matando gente para matar o tempo. Cabarés fatigados, jornais, tramways, partidos nacionalistas, ausência de conservadores, a bolsa, o governo, a moda e um aborrecimento integral. Enfim, tudo quanto a cidade de fantasia pode almejar para ser uma grande cidade com pretensões da América. E o povo que a habitava julgava-se, além de inteligente, possuidor de um imenso bom senso. Bom senso. Se não fosse a capital do país do Sol, a cidade seria a capital do bom senso. Então nós vemos ali ele definindo, né, que a capital ela tem muitos prédios, tá? E no centro, e existe aqui uma grande disparidade social. Nos centros nós temos ali grandes prédios. Agora nos bairros que são subúrbios, esses prédios não passavam de um andar, tá? E, além disso, nós temos ali o caos daquela cidade grande, né? Então, os automóveis, os cabarés, os jornais, tramways, partidos nacionalistas, então a gente tem a politicagem, a ausência de conservadores, a bolsa, o governo, a moda. Então, nós temos uma cidade efervescente com muita disparidade econômica social, né? E isso é muito importante que a gente aborde. E aí, outra coisa, outro ponto que é importante nós colocarmos é que o autor ele joga, né, que a população daquele país que se concentra na capital é uma população muito arrogante, que se considera inteligente, que se considera com bom senso, ao mesmo tempo em que esse autor faz um paralelo, né, com a cidade sendo qualquer cidade da América, pretensões de América, né? Então não é difícil a gente pensar que esse autor basicamente ele está falando do Brasil, né? Esse país do Sol, ele usa o país do Sol como um pretexto, mas nós podemos trazer esse país ali para o Brasil. De qualquer forma, não podemos ter certeza, então vamos tratar como país do Sol, né? Voltando. Precisamente por isso, Antenor, apesar de não ter importância alguma, era a exceção mal vista. Esse rapaz, filho de boa família, tão boa que até tinha sentimentos, agira sempre em desacordo com a norma dos seus concidadãos. Então é interessante que quando ele vai colocar sobre a cidade lá no segundo parágrafo, ele fala que os carros atropelam as pessoas por tédio, né? As pessoas estão com tédio, então elas atropelam as pessoas. Havia milhares de automóveis à disparada
pelas artérias, matando gente para matar tempo. Então nós vemos ali que é um país muito desumano, que não considera a vida humana como algo prioritário. E o Antenor, ele era mal visto por essa sociedade. Então aqui eu estabeleço uma oposição entre o Antenor, que é uma pessoa que valoriza a vida, né? A família dele era boa, que até tinha sentimentos, e se o Antenor tem sentimentos, vem de uma família boa e ele era mal visto, isso significa que o resto da Sociedade do Sol não tem sentimentos, são cruéis e não são tão bons. Então, essa sociedade, né, essa cidade, esse país do Sol, vê o Antenor com os olhos muito negativos, né? E aí a gente vai ver como que o Antenor se destoava, né, do resto daquela sociedade. Desde menino, a sua respeitável progenitora, que é a mãe, descobriu-lhe um defeito horrível. Antenor só dizia a verdade. Então é interessante que no país do Sol, dizer a verdade é um defeito. Não a sua verdade, a verdade útil, mas a verdade verdadeira. Alarmada, a digna senhora pensou em tomar providências. Foi-lhe impossível. Antenor era diverso no modo de comer, na maneira de vestir, no jeito de andar, na expressão com que se dirigia aos outros. Enquanto usara calções, os amigos da família consideravam-no o enfant terrible, porque no país do Sol todos falavam francês com convicção, mesmo falando mal. Então, nós vemos aqui que o Antenor se destoava daquelas pessoas em todos os graus possíveis, né? Ele andava diferente, se vestia diferente, comia diferente, a maneira como ele se comunicava era diferente, né? Ele só dizia a verdade. Tudo isso era considerado um defeito, né? Não somente, aqui a gente tem uma expressão em francês, né, enfant terrible, que vai ser assim, criança terrível, né? Uma criança péssima, uma criança mal vista. E aí é muito interessante que a sociedade inteira vai ver um Antenor, mesmo pequeno, se destoando daquela sociedade como um mau exemplo. E aí nós voltamos, né? Rapaz, entretanto, o Antenor tornou-se alarmante. Então, quando ele cresceu, a situação ficou cada vez pior. Entre outras coisas, Antenor pensava livremente por conta própria. Assim, a família via chegar Antenor com uma própria revolução. Os mestres indignavam-se porque ele aprendia ao contrário do que ensinavam. Os amigos odiavam-no. Os transeuntes, vendo-o passar, sorriam. Então, o que acontece? O Antenor passou a se destoar tanto que ele passou a pensar por conta própria. E aí nós vamos entender que no país do Sol, ser livre ou pensar por conta própria, né, não é uma boa coisa, não é considerada como uma boa qualidade. Né? E aí, continuando, uma só coisa descobriu a mãe de Antenor para não ser forçada a mandá-la embora. Antenor nada do que fazia por mal. Ao contrário, era escandalosamente, incompreensivelmente bom. Aliás, só para ela, para os olhos maternos, porque quando Antenor resolveu arranjar trabalho para os mendigos e corria bengala os parasitas na rua, ficou provado que Antenor era apenas um doido furioso. Não só para as vítimas da sua bondade, como para a esclarecida inteligência dos delegados de polícia a quem teve de explicar a sua caridade. Então, nós vemos ali que o Antenor, ele é posto como pessoa boa, e a mãe ficou tão horrorizada, e a sociedade ficou tão horrorizada, mas a mãe não colocava para fora porque ela sabia que ele não fazia por mal, né? Então é interessante que o autor ele coloca o Antenor não fazia o bem por mal, né? Ele fazia o bem porque ele era bom, mas ele não fazia o bem com má intenção, porque naquele país fazer o bem era uma coisa ruim, né? Inadequada. E aí a gente tem algumas situações que o Antenor vai se envolvendo, né? Por exemplo, ele tenta arranjar trabalho para os mendigos, né?
pessoas que são colocadas aqui como os parasitas na rua, né? Que na verdade assim podem ser marginais, alguma coisa assim. Não sei o que ele quis dizer com os parasitas, mas aí ele corria a bengala com esses parasitas na rua. E aí, para a sociedade, o que acontece? Antenor fica ou vira um doido furioso. Né? Tanto é que ele vai parar na delegacia, né? Que ele teve que explicar a bondade dele, né? Ele teve que explicar a bondade dele para os delegados de polícia. Então a coisa ficou tão séria que ele teve que parar na delegacia. Então, continuando. Com o fim de convencer Antenor de que devia seguir os trâmites legais de um jovem solar, isto é, ser bacharel e depois empregado público nacionalista, deixando a atividade da canalha estrangeira o resto, os interesses congregados à família, em nome dos princípios, organizaram vários meetings como aqueles que se fazem na inexistente democracia americana para provar que a chave abre portas e a faca serve para cortar o que é nosso, para nós, e o que é dos outros também para nós. Antenor, diante da evidência, negou-se. Então, e aí a gente tem, né? O Antenor vai crescendo, para na delegacia, e aí vem assim, né? A família fica preocupada, e a família quer que ele siga os trâmites legais de um jovem solar, ou seja, de um jovem que nasce naquele país do sol. Que é o quê? Né? Ele tem que se formar em bacharel. Depois que ele se formar em bacharel, ele vai ser um empregado público nacionalista, né? E o resto, que não significa muita coisa, ele vai deixar para outras pessoas. Mas o interessante aqui, né, é que a família organiza várias reuniões, e eles usam a palavra em inglês meeting, né, para dizer que o Antenor tem que pensar como eles pensam no País do Sol, que é o quê? Chave abre portas e a minha faca, ela corta o pão, pedaço de pão para mim, e o pedaço do outro também eu corto e jogo para mim. Quer dizer, não existe caridade, né? A faca serve para cortar o que é nosso para nós, e o que é dos outros também para nós. Então é basicamente uma política do roubo, né? E do aproveitamento do outro. Então a família realiza várias reuniões para que, né, o Antenor tome jeito, que é esse, né? Que é roubar os outros, maltratar e ser bacharel, virar empregado público, pensar só no próprio interesse, não fazer caridade e assim por diante. E aí nós temos a negativa do Antenor. O Antenor vê tudo isso e ele fala não. E aí nós continuamos. Ouça, bradava o tio. Bacharel é o princípio de tudo. Não estude. Pouco importa, mas seja bacharel. Bacharel você tem tudo nas mãos. Ao lado de um político-chefe, sabendo lisonjear, é ascensão, deputado, ministro. Então o que ele fala? Você não precisa estudar. Você não precisa passar numa universidade, nem nada assim. Você precisa, né? Não estuda tanto. Vai, se forma bacharel, e aí você entra para um cargo de político, para um cargo sendo seu chefe um político, e aí você acaba bajulando o seu chefe, né, puxando o saco, e logo você vira um deputado e um ministro. Então olha só que a política não, o modo de vida daquela sociedade do Sol não é pelo próprio esforço, mas sim pelo aproveitamento, pela bajulação, pela corrupção, né? E aí o Antenor responde, mas eu não quero ser nada disso. E aí vem o tio, então quer ser vagabundo? Eu quero trabalhar. Vem dar na mesma coisa, vagabundo é um sujeito a quem faltam 3 coisas, dinheiro, prestígio e posição. Desde que você não as tem, mesmo trabalhando, é vagabundo. Então, olha como é uma visão deturpada, né? Não é uma questão assim, eu vou conquistar as minhas coisas, eu vou fazer o meu trabalho. Não, o que importa na vida não é o trabalho, não é a felicidade, não é a alegria, você precisa ter dinheiro, prestígio e posição,
naquela sociedade do Sol, né? E aí vem o Antenor e fala, eu não acho. É pior, é um tipo sem bom senso, é bolchevique. Depois de trabalhar para os outros é uma ilusão, você está inteiramente doido. Então, quando o Antenor ele se nega inteiramente, ele fala, eu não acho que o importante é dinheiro, prestígio e posição. O tio dele fala, não, você está maluco, isso não é, está te faltando bom senso. Vocês se lembram? Vou até voltar aqui, que é muito interessante, porque o autor diz, né? Se não fosse a capital do país do sol, a cidade seria a capital do bom senso. Quer dizer, o que eles acham que é bom senso, na verdade, não é. Né? Tanto é que o tio fala, te falta bom senso, mas na verdade não falta. Né? Então nós temos ali, continuando, né? Antenor foi trabalhar com tanto e teve grande dificuldade para trabalhar. Pode-se dizer que a originalidade da sua vida era trabalhar para trabalhar. Ascendendo ao pedido da respeitável senhora, que era mãe de Antenor, Antenor passou a sua má cabeça por várias casas de comércio, várias empresas industriais. Ao cabo de 1 ano, 2 meses, estava na rua. Por que mandavam embora o Antenor? Então o que acontece? O Antenor ele vai, né, para o mercado de trabalho e aí a mãe, a gente vê aqui que a mãe acaba obrigando, né, a trabalhar e ir de emprego em emprego, mas ele não dura muito tempo. Ao cabo de 2 semanas, 1 ano, 2 meses, ele entrava no emprego, 2 meses depois, 1 ano ou 2 semanas, ele já estava na rua, era mandado embora. E aí a gente tem, né? Por que mandava embora o Antenor? Ele não tinha exigências, era honesto como a água, trabalhador, sincero, verdadeiro, cheio de ideias, até alegre, qualidade raríssima no país onde o sol, a cerveja e a inveja faziam batalhões de biliosos tristes. Então ele tá. Por que o Antenor era mandado embora? Se ele era honesto, trabalhador, sincero, verdadeiro, cheio de ideias, alegre. E aí nós temos outra indicação do país do sol, né? Quer dizer, o Antenor era alegre no país do sol, em que só existia biliosos tristes. Bilioso é uma pessoa com raiva, né? E triste, então uma pessoa com raiva e triste, que é a maioria no país do sol. Mas companheiros e patrões prevenidos, se a princípio declinavam hostilidades, dentro em pouco não aturavam. Quando o companheiro não atura o outro, intriga-o. Quando o patrão não atura o empregado, despede-o. É a norma do país do sol. Com Antenor, depois de despedido, companheiros e patrões ainda por cima tomavam-lhe birra. Por quê? É tão difícil saber a verdadeira razão porque um homem não suporta outro homem. Então o que acontece? As pessoas não suportavam o Antenor, né? Se você é bilioso, se você é uma pessoa raivosa, triste, num país onde só tem pessoa que é corrupta, pessoa mal-humorada, pessoa que passa a perna no outro. Então, quando vem o Antenor, o que acontece? Eles não só não aturam o Antenor, como eles não dão conta de ter o Antenor por perto, né? E aí a gente vê ali. Um dos seus ex-companheiros explicou certa vez: é doido, tem a mania de fazer mais que os outros, estraga a norma do serviço e acaba não sendo tolerado. Mau companheiro. E depois com Ares, aí continua, né? O patrão do último estabelecimento de que saíra rapaz, respondeu à mãe de Antenor: a perigosa mania de seu filho é pôr em prática as ideias que julga próprias. Prejudicou-lhe, Sr. Praxedes? Não, mas podia prejudicar. Sempre altera o bom senso. Depois que seu filho fosse águia, quem manda na minha casa sou eu. Então, o que acontece? Né? O Antenor ele pensa por si próprio e ele vai trabalhar de acordo com essas expectativas. Né? Então a gente vê como o Antenor, sendo uma pessoa diferente, ele começa a ser marginalizado por todos os lados da sociedade. Não consegue arranjar emprego, consegue ter amigos. Então, olha só o que acontece com o Antenor, né? Continuando.
no País do Sol, o comércio é uma maçonaria. Antenor, com fama de perigoso, insuportável, desobediente, não pôde em breve obter emprego algum. Os patrões que mais tinham lucrado com as suas ideias eram os que mais falavam. Os companheiros que mais o haviam aproveitado tinham-lhe raiva. E se Antenor sentia a triste experiência do erro econômico no trabalho, sem a norma, a praxe no convívio social, compreendia o desastre da verdade. Não o toleravam. Era-lhe impossível ter amigos por muito tempo, porque esses só o eram enquanto não tinham explorado. Então o que acontece? Ele começou a ficar com uma fama, né? E aí ele não conseguia mais emprego nenhum. Então, no boca a boca de empresa, ele foi andando tanto empresa em empresa, né, que ele ia sendo despedido, que toda vez que ele saía, as pessoas falavam mal dele. Então, os empresários que se beneficiaram, às vezes ele tinha uma ideia, e essa ideia era lucrativa pro dono dele, pro chefe dele, né, pro dono da empresa, dono dele, né, pro chefe dele, o que acontecia? Esse chefe pegava, mandava o Antenor embora e falava mal, né? Os amigos, né? Os amigos não. Os colegas de trabalho que ele ajudava, os que ele mais ajudava, depois que ele saía, falavam mal dele pelas costas. E aí, até que no final das contas, o próprio Antenor começou a entender que as pessoas não o suportavam. Tanto é que ele colocava assim: era-lhe impossível ter amigos por muito tempo. Então nós temos ali essa situação. Então nós temos Antenor ria, Antenor tinha saúde, todas aquelas desditas eram para ele brincadeira. Estava convencido de estar com a razão de vencer, mas a razão sua, sem interesse, chocava-se a razão dos outros, ou com interesses ou presa à sugestão dos alheios. Ele via os erros, as hipocrisias, as vaidades e dizia o que via. Ele ia fazer o bem, mas mostrava o que ia fazer. Como tolerar tal miserável? Antenor tentou tudo juvenilmente na cidade. A digníssima sua progenitora desculpava-o ainda. É doido, mas bom. Então olha que ele se divertia, ele tinha saúde, né? E aí, o que acontecia? Ele acreditava que ele estava certo. Ele era honesto, então se tinha algum erro ele falava, né? Olha só, fazia o bem. Então o que acontecia? As pessoas não suportavam isso. Então a partir daqui, né, eu tenho uma oposição tão intensa entre o Antenor e a própria sociedade que o rodeia, que a vivência, a existência do Antenor naquele ambiente está se tornando quase impossível, tá? E a mãe acaba dizendo, não, ele é doido, mas ele é bom. É basicamente o que ela fala para todo mundo, né? E às vezes até para si mesma. Então, nós continuamos. Os parentes, porém, não cumprimentavam mais. Então, ele já não tinha amigos, não tinha emprego, e agora os parentes se afastavam, né? Antenor exercer o comércio, a indústria, o professorado, o proletariado, ensinar a geografia num colégio, de onde foi expulso pelo diretor. Estivera numa fábrica de tecidos, forçado a retirar-se pelos operários e pelos patrões. Oscilara entre revisor de jornal e condutor de bonde, em todas as profissões. Vira os círculos estreitos das classes, a defesa hostil dos outros homens, o ódio com que o repeliam, porque ele pensava, sentia, dizia outra coisa diversa. Então, aqui nós temos os vários, né? O Antenor ele passou por vários empregos, várias classes sociais. Em todas as classes sociais, ele era rechaçado, ele era rejeitado, porque ele pensava, sentia e dizia coisas diferentes do que aquela sociedade aceitava. E aí a fala do Antenor, mas Deus, eu sou honesto, bom, inteligente, incapaz de fazer o mal. E aí vem a mãe, né? É da tua má cabeça, meu filho. Qual? A tua cabeça que não regula. Quem sabe? Antenor começava a pensar na sua má cabeça, quando seu coração apaixonou-se. Era uma rapariga chamada Maria Antônia, filha da nova lavadeira de sua mãe. Antenor achava perfeitamente justo casar com Maria Antônia.
Todos viram nisso mais uma prova do desarranjo cerebral de Antenor. Apenas com pasmo geral, a resposta de Maria Antônia foi condicional. Só caso o senhor tomar juízo. Mas que chama você juízo? Ser como os mais. Então você gosta de mim? E é por isso que só caso depois. Como tomar juízo? Como regular a cabeça? O amor leva aos maiores desatinos. Antenor pensava em arranjar uma cabeça. Estava convencido. Então, todos os que o rodeavam começavam a falar que era a cabeça dele que não regulava direito, que ele não pensava bem porque ele tinha algum problema, né? E esse problema estava ali na cabeça dele. E é interessante que ele vai, se apaixona pela filha da nova lavadeira, e é interessante que, por ele se apaixonar pela Maria Antônia, todos acham que isso é mais uma prova do desarranjo cerebral que ele tem. E aí o que vai acontecer? Ele chega na Maria Antônia e ele fala: olha, você gostaria de se casar comigo? Ela fala: só se você tomar juízo. E ele pergunta: o que é tomar juízo? Ser como os demais. Então, na verdade, ela quer que, ao invés dele ser uma pessoa totalmente independente, à parte, diferente, que ele siga as regras daquela sociedade. E aí, ele, apaixonado, ele vai tentar então arrumar essa má cabeça dele. Nessas disposições, Antenor caminhava por uma rua no centro da cidade, quando seus olhos descobriram a tabuleta de uma relojoaria e outros maquinismos delicados de precisão. Achou graça e entrou. Um cavalheiro grave veio servi-lo. Traz algum relógio? Trago minha cabeça. Ah, desarranjada? Dizem-no, pelo menos. Em todo caso, há tempo, desde que nasci. Talvez imprecisão na montagem de peças, não posso lhe dizer nada sem observação de 30 dias e a desmontagem geral, as cabeças como os relógios para regularem bem. Antenor atalhou. E o senhor fica com a minha cabeça? Se a deixar? Pois aqui a tem, conserte-a, o diabo é que eu não posso andar sem cabeça. Claro, mas enquanto arranjo, emprestam-lhe uma de papelão. Regula? De papelão, explicou o honesto negociante. Antenor recebeu o número de sua cabeça, enfiou de papelão e saiu para a rua. Vou parar aqui, né? Então, ele, querendo arrumar uma cabeça, ele para numa loja, e é uma loja, uma relojoaria, que está com uma tabuleta, relojoaria e outros maquinismos delicados de precisão. Ele, querendo consertar a cabeça, ele vai até, né, entra na relojoaria, e aí o dono da relojoaria acaba conversando com ele: você tem algum relógio? E nessa conversa, o Antenor fala: não, só tem minha cabeça. E aí o relojoeiro: desregulado há muito tempo, desde que nasci. Bom, você vai ter que deixar então a cabeça comigo durante 30 dias, porque preciso desmontar, ver as peças, ver a delicadeza e tal, para ver se realmente tem algum problema com a sua cabeça. Então o Antenor vai, deixa a cabeça dele com o relojoeiro e finalmente ele vai fazer o quê? Ele pega e fala: não posso sair na rua sem cabeça. Então o relojoeiro, ele dá ali uma cabeça de papelão pro Antenor não sair sem cabeça na rua. E aí é interessante que agora que o conto realmente começa, o que vai acontecer? Como é que vai ser, né, essa questão? Como é que o Antenor vai viver com essa cabeça de papelão? Primeira questão que a gente tem. A segunda questão é: a cabeça dele realmente tinha algum problema? Será que esse relojoeiro, por ser da Cidade do Sol, vai encontrar algum problema na cabeça dele, né? Então, eu vou parar aqui. Vocês farão o seguinte, né? 2 atividades. Terminar a leitura do Cabeça de Papelão no arquivo que eu passar para vocês na sala de aula, e depois eu quero que vocês produzam um texto. E um texto seguindo essas diretrizes, né? Quero que vocês imaginem um país, e nesse país eu tenho uma pessoa totalmente deslocada. Por que ela é deslocada? Como que ela é deslocada?
né? O que faz essa pessoa ser deslocada naquele país, né? E aí ela vai tentar trocar alguma peça, alguma parte do corpo dela por uma peça e vai tentar viver assim, né? E aí eu quero que vocês bolem a história a partir dessa premissa, criando as personagens, criando esse mundo imaginário e entregando para mim no Google Sala de Aula. Qualquer dúvida, não se esqueçam e não hesitem em me chamar.